Volume 1, Capítulo 1, Prólogo. The Author's POV. Esforços nunca te traem. Uma citação amplamente respeitada e repetidamente pregada em todo o mundo. Algumas pessoas consideram essa citação um mantra pessoal para seguir ao longo da vida, enquanto outras simplesmente zombam dela como se fosse uma piada. Quer dizer, por que se esforçar quando você tem um pai super rico que te fornece tudo o que precisa? Uma casa grande. Oi, papai, você pode me comprar uma casa? Um carro novo. Papai, tem esse carro novo que eu realmente amo e estava pensando se... Há também aqueles que vivem em luxo porque simplesmente tiveram sorte, como os que ganham na loteria. Quanta dedicação é necessária para alguém ganhar na loteria? Parabéns, você ganhou 200 milhões. Como a frase esforços nunca te traem se aplica aqui? Claro, deixando esses exemplos de lado, houve muitos casos em que a citação se mostrou correta. Por exemplo, você já viu o filme como era mesmo o nome? Lembrei, A Procura da Felicidade. Era o exemplo perfeito de esforços nunca te traem. Era uma história comovente sobre um pai sem teto vivendo na rua com seu filho, que mais tarde, devido ao seu amor e dedicação pelo filho, conseguiu ter sucesso e se tornou um milionário. Muito tocante. Mas e eu? O que tenho a dizer sobre esforços nunca te traem? Era uma grande besteira. Ponto final. Esforços nunca te traem. Eu só conseguia zombar de uma noção tão ridícula. Quer dizer, claro que se você se esforçar um pouco, obterá resultados melhores do que a maioria, mas será que isso é tudo? Essa é a chave para o sucesso? Não. Simplesmente não era. O ingrediente-chave para o sucesso era talento. Não importa quanto esforço você coloque em algo, você nunca conseguirá superar a montanha intransponível conhecida como talento. Olhe para o futebol, por exemplo. Muitas pessoas treinavam tão duro quanto Messi ou Ronaldo, mas no final, não chegavam nem perto do nível deles. Não importava quanto treinassem, quanta dedicação, suor e lágrimas colocassem, nunca conseguiriam nem tocar os tornozelos deles. Que tipo de besteira era essa? Voltando ao assunto. Por que eu tinha tanto ressentimento contra a citação esforços nunca te traem? Simples. Era porque eu era um daqueles idiotas que acreditavam de coração na citação. Veja, meus pais morreram quando eu tinha 14 anos. Um filho da mãe ficou bêbado e os atropelou. Não consigo lembrar quantas vezes chorei até dormir por causa do acidente. Meus pais não tinham irmãos, e ambos os meus avós, maternos e paternos, já tinham partido, me tornando um órfão. Felizmente, eles tinham dinheiro suficiente em sua conta bancária para me sustentar até terminar a escola, e assim estudei como se minha vida dependesse disso. Quer dizer, era isso mesmo. Eu estudava horas a fio, apenas para conseguir me inscrever na prestigiada Universidade A e depois encontrar um emprego adequado para mim. Mas peraí, como eu poderia pagar a universidade? Quer dizer, a universidade geralmente custa uma fortuna. Um empréstimo bancário. Eles iriam emprestar para alguém que não tinha pais e nenhum bem? Bem, eu tentei, mas no final, fui rejeitado pelo governo. Mas havia uma maneira. Uma bolsa de estudos. Se eu conseguisse garantir uma bolsa de estudos, poderia frequentar a universidade sem pagar um centavo. Felizmente, a Universidade A, a única universidade perto de mim, ofereceu um programa de bolsa que era perfeito para mim. Um dos meus professores ouviu que eles só oferecem uma bolsa por ano para pessoas da escola onde estudei. Mas isso era suficiente para mim. Se eu estudasse duro o suficiente e conseguisse uma pontuação alta, havia definitivamente uma chance. E assim estudei. Estudei tanto que todos os amigos que fiz ao longo dos anos se tornaram estranhos. Mas eu estava bem com isso. Desde que eu pudesse frequentar a universidade, poderia fazer todos os amigos que quisesse, era o que eu pensava na época. Mas, olhando para trás agora, só consigo rir de como eu era ingênuo naquela época. Graças a todo o esforço que coloquei, consegui ficar no topo do 1% nas provas nacionais, mas, no final, a bolsa que tanto queria nunca veio. Engraçado que só descobri mais tarde que quem ganhou a bolsa estava na verdade em uma posição inferior a mim. Aparentemente, o pai dele era uma pessoa altamente influente e o ajudou a garantir a bolsa. Essa bolsa deveria ter sido minha. Todas as noites sem dormir e dias solitários que passei se tornaram sem valor. O que era ainda mais frustrante era o fato de que o pai poderia totalmente bancar a universidade do filho sem uma bolsa. Já que ele podia pagar, por que não dar a alguém que realmente precisava? Eu queria me inscrever em outras universidades para bolsas, mas todas eram fora da minha cidade, e eu não podia me mudar. Nesse ponto,
Tendo esgotado todas as economias da minha família, eu estava completamente sem dinheiro. Eu mal conseguia me alimentar com trabalhos de meio período. Como eu poderia estudar em outra cidade, onde o aluguel era muito além do que eu poderia pagar? E assim, sem escolha, abandonei todos os meus estudos e continuei com os empregos de meio período. Fui lentamente afundando em depressão e encontrei uma rota de escape na comida, mangás e web novels. Enquanto ganhava peso e via meus quilos aumentarem a cada dia que passava, tornou-se cada vez mais difícil continuar indo aos trabalhos de meio período, pois sempre ficava sem fôlego depois de ficar em pé por mais de 10 minutos. Felizmente, encontrei um novo hobby: escrever web novels. No começo, encarei como um passatempo para passar o tempo, mas depois que mais e mais pessoas começaram a ler meu romance, uma chama que havia sido apagada há muito tempo reacendeu dentro de mim, me incentivando a continuar escrevendo. E eu consegui. Meu primeiro romance foi um sucesso, e o dinheiro começou a entrar. Descida do herói. Descrição: Cifer, um menino órfão de uma aldeia pobre, sonha um dia se tornar um herói e embarca em uma jornada difícil para lutar contra todas as adversidades e se tornar um herói. Avaliação: 4.7, 513 avaliações. Visualizações: 5.5 m palavras, 1.3 m. Claro, era típica história de herói contra o rei demônio, mas o que eu poderia dizer? Enquanto eu gostasse e desse dinheiro, estava bom, certo? Pelo menos era o que eu pensava no começo, mas com o tempo e com a saída do meu segundo e terceiro romances, fui lentamente perdendo o interesse. Não era porque eu odiava escrever, não, era simplesmente por causa do que fui forçado a escrever. Como estava atendendo aos desejos dos meus leitores, comecei a me afastar do que gostava de escrever. Comecei a escrever coisas que não gostava. Por exemplo, as pessoas adoravam fanservice, mas era realmente desconfortável do ponto de vista de um escritor. Especialmente para um virgem como eu. Felizmente, eu tinha a internet para ajudar, mas era esse tipo de coisa que fazia minha paixão pela escrita diminuir. Quer dizer, quem gostaria de escrever sobre colocar um pepino na boca? Com certeza, não sou eu. Embora eu fizesse exatamente o que os meus leitores pediam, além do primeiro romance, nunca consegui que meus romances chegassem ao topo das paradas. E aqui estou eu hoje, olhando em branco para meu laptop. Clique, 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 clique. O som monótono do meu teclado ecoava dentro do meu quarto. O mesmo padrão entediante se repetia como em qualquer outro dia. Acordar, digitar, comer, digitar, repetir. Terminando minha última frase, pressionei o botão de salvar no canto superior direito da tela e cliquei em enviar. Suspiro. Deixando escapar um longo suspiro, olhei sonhadoramente para o teto. Quanto tempo eu teria que continuar fazendo isso? Balançando a cabeça amargamente, olho para a seção de comentários dos meus romances. Gogui 85. Ugh, autor Sam, sinto que sua escrita está piorando cada vez mais. Vebo, respondendo a Gogui 85, eu concordo totalmente com você. Este romance tinha tanto potencial, mas sinto que ultimamente a história começou a sair do controle. Track Driver, concordo totalmente com você, cara. Existem muitos buracos na trama e Deus ex machina. Está ficando ridículo. Boivonder, obrigado pelo novo capítulo. Twiligit Star, abandonado. Bob Monster, hey, onde estão as cenas Ekshi? Rosterboy 65, o cara está casado com a Mary Sue. Bah. Droga. O que você quer dizer que minha escrita está piorando? Batendo a mesa com o punho, eu explode em raiva contra meu computador. Estou cansado dessa merda. Fechando o laptop, tentei forçosamente me acalmar. Ficar bravo não era bom para minha pressão arterial. Na verdade, eu gostava bastante do meu novo romance. Este romance era a fruição da minha frustração e desejo de tentar algo novo para reacender as últimas brasas dentro do meu coração. Era a típica história de fraqueza para força, mas, ao contrário dos meus romances anteriores, este se passava em um cenário futurista moderno. A história começa em 1980, quando ocorreu o Grande Cataclismo. Um desastre em 3 fases que atingiu a Terra, causando uma mudança drástica no mundo. A primeira fase do Grande Cataclismo, mudança nas placas tectônicas em todo o planeta, deslocando países de onde estavam anteriormente, resultando em tsunamis e terremotos, matando milhões no processo. A repentina mudança nas placas tectônicas fez com que o mapa mundial mudasse permanentemente, restando apenas uma massa de terra cercada por água. A segunda fase do Grande Cataclismo,
portais enormes começaram a aparecer, onde espécies desconhecidas, que mais tarde foram identificadas como demônios e outras raças, começaram a emergir. No início, eram dóceis, mas assim que consideraram a humanidade fraca, começaram a rampagear por toda parte. Mas com grandes desastres vêm oportunidades. À medida que os portais apareciam, a humanidade conseguiu acessar Mana, uma força especial que pairava na atmosfera e se originava de outros mundos. Isso permitiria que os humanos fizessem coisas que antes só podiam sonhar, como invocar bolas de fogo ou cortar metal. Por fim, a terceira fase do grande cataclismo. Isso acontece perto do final do romance, quando as forças do mundo demoníaco começaram uma invasão em larga escala da Terra. 10 anos após o segundo cataclismo, 3 facções governavam o mundo. A facção demoníaca, a facção humana e a facção fantasia, que era composta por orcs, elfos e anões. A facção fantasia era uma espécie de aliança entre os elfos, anões e orcs. E isso porque eles foram praticamente forçados a se unir. Os demônios eram a manifestação da ganância. Foram criados com o único objetivo de devorar planetas. Primeiro, eles começariam entrando em um planeta. Então, à medida que o tempo passasse, se reproduziriam desenfreadamente e lentamente, uma vez que ganhassem força suficiente, devorariam o planeta. Os elfos, orcs e anões eram todos refugiados e sobreviventes dos demônios, que já haviam conquistado seu planeta natal. No início, quando os elfos, orcs e anões chegaram à Terra, escolheram observar. Queriam ver se os humanos eram dignos o suficiente para se juntarem à sua aliança contra os demônios. No começo, estavam muito animados com a perspectiva de ganhar um aliado em potencial, mas, com o passar do tempo, sua empolgação se transformou em decepção, que depois virou nojo. Para os elfos orgulhosos, os atos egoístas e esquemas que testemunharam durante os momentos sombrios da humanidade fizeram com que todos os pensamentos de colaboração desaparecessem, apenas para serem substituídos por desprezo total. Para os orcs, o corpo fraco e frágil da humanidade os deixou completamente desapontados, e assim, os consideraram desnecessários. E para os anões, a tecnologia primitiva da humanidade os fez parecer macacos sem cérebro que vagavam por aí exibindo seu poder e inteligência sem um respaldo substancial. No final, a facção demoníaca e a facção fantasia reivindicaram cada uma 3/8 da Terra, enquanto os humanos reivindicaram apenas 2/8, tornando-se um grupo minoritário. Inicialmente, a história começa com o protagonista se inscrevendo no LoC, uma escola especializada que foi estabelecida pelo esforço de toda a humanidade, para formar guerreiros para defender as fronteiras contra os ataques de ambas as facções. Ele era seu típico protagonista com um passado trágico. Os pais morreram devido à guerra nas mãos dos demônios. Vingança contra os demônios. E assim por diante. Era o que você esperaria de um protagonista. Era minha obra-prima. Pelo menos era o que eu pensava, mas ao olhar os comentários, não consegui evitar a raiva. Como você se sentiria se o que considera sua obra-prima fosse insultado? Terrível, certo? Deixando escapar um longo suspiro, tento mais uma vez me acalmar. Ultimamente, tenho tido problemas de raiva. A coisa mais simples poderia me deixar bravo, o que só mostra quão graves eram meus problemas de raiva. Mas não podia ser ajudado. Com a vida tão horrível que eu tinha, era inevitável desenvolver uma personalidade distorcida. Justo quando estava prestes a fechar meu laptop, uma dor súbita atingiu meu peito, mais precisamente meu coração. Segurando meu peito, ajoelhei no chão. Com respirações pesadas, forcei meu caminho até a mesa. Preciso do meu remédio. Por causa das minhas condições de vida precárias, eu tomava muitos remédios. Havia um para minha pressão arterial, um para minha asma e outro para minha depressão. E neste momento, eu estava procurando o meu remédio para a pressão arterial. Por causa da minha explosão repentina, minha pressão arterial deve ter aumentado, causando essa reação. Então, enquanto eu conseguisse tomar meu remédio, caindo de joelhos, minha visão ficou turva. Estava começando a ficar cada vez mais difícil respirar. É assim que minha vida horrível acaba. Essas foram as últimas palavras que saíram da minha boca antes de ver o mundo se tornar negro. Canto, canto, canto. O som pacífico dos pássaros cantando me despertou do meu sono. Eu podia sentir vagamente o calor suave do sol envolvendo meu corpo todo, fazendo minha essência letárgica se sentir mais energética. Ao abrir os olhos, me encontrei dentro de um apartamento de um quarto. Esfregando os olhos para ter certeza de que ainda não estava dormindo, pisquei algumas vezes e olhei mais uma vez para meu estranho entorno. Não deveria estar morto. Foi o que pensei a princípio,
mas vendo que ainda estava respirando e enxergando bem, pensei que talvez alguém tivesse me resgatado momentos antes de eu morrer, e agora eu estava em um hospital. Mas, a cada segundo que passava, percebi que esse não era o caso. Por quê? Simples, porque uma grande tela apareceu bem na minha frente, me assustando profundamente. Status. Nome: Ren Dover. Rank: G. Força: G. Agilidade: G. Resistência: G-. Inteligência: G. Capacidade de mana: G. Sorte: I. Charme: G-. Profissão: Esgrima LVL.1. Capítulo 2. Eu reencarnei dentro da minha novela 1. The Author's POV. A multitude de perguntas surgiram em minha mente enquanto eu encarava, sem expressão, a tela flutuante à minha frente. Ren Dover. Quem era esse? Até onde eu me lembrava, meu nome era Qual era o meu nome? Sentando-me na cama, uma expressão vazia tomou conta do meu rosto enquanto eu olhava, atordoado, pela janela à minha esquerda. Cabelos negros como ébano. Pelagem pálida como a neve. Olhos azuis como o oceano. O que se refletia na superfície da janela não era meu rosto, mas sim um rosto completamente desconhecido. Tinha traços bastante atraentes, mas não era um rosto que fizesse as pessoas gritarem: "Ele é tão bonito!" Fora os olhos, era um rosto bem comum. Um que você esqueceria depois de não vê-lo por alguns dias. Passando para o corpo, esse novo corpo era bem magro, tinha alguma definição, mas definitivamente poderia ter um pouco mais de músculos. Mas definitivamente não era meu corpo. Eu deveria ser gordo. No entanto, ao olhar para o reflexo no espelho, não consegui negar que era eu quem estava controlando o corpo, pois cada vez que tocava meu rosto, o reflexo na janela também mostrava o jovem refletido no espelho tocando seu rosto. Sentado na beirada da cama, olhei para minhas pernas agora magras, que não via desde os tempos do colégio, e me levantei. Ao tropeçar alguns passos, senti uma onda de dor invadir minha cabeça enquanto começava a ter uma forte enxaqueca, seguida de um intenso caso de vertigem. Dor. Uma dor excruciante que nunca tinha sentido antes consumiu todo o meu ser enquanto eu apoiava a mão na parede para sustentar meu corpo. Ufi. O que pode ter parecido horas passou em segundos, e a dor lentamente diminuiu, deixando-me ofegante no chão, tomando ar com dificuldade. Somente após 10 minutos consegui finalmente me levantar novamente. Ao olhar ao redor do quarto, vi um ambiente simplesmente decorado diante de mim. O quarto era mobiliado com o básico: uma cama branca limpa, uma velha mesa de madeira espaçosa, um guarda-roupa alto e um pequeno banheiro. Enquanto olhava ao redor, em cima da mesa, vi um estranho objeto em forma de tablet. Desesperado por respostas, caminhei imediatamente até a mesa onde estava o objeto, esperando descobrir o que estava acontecendo. Enquanto caminhava, uma estranha sensação cutucou meu cérebro, como se houvesse uma descontinuidade em meus movimentos. A princípio, pensei que talvez fosse devido ao fato de eu ter me tornado magro de repente, mas na verdade, mais do que eu não estar acostumado a me mover por causa da transformação do meu corpo, era como se eu não estivesse acostumado com esse corpo de forma alguma. Era quase como se houvesse um atraso em meus movimentos. Porém, à medida que comecei a me mover mais, o atraso foi lentamente desaparecendo. Não sei o que era, mas talvez fosse porque minha alma ainda não se acostumou a esse novo corpo. Bem, deixando isso de lado, havia uma coisa importante que eu precisava confirmar. Eu tinha uma intuição sobre o que havia acontecido, mas precisava confirmar, e que melhor maneira do que através do tablet na mesa. Ao chegar diante do tablet, toquei cuidadosamente na tela e então... Bang! Informações holográficas começaram a aparecer uma após a outra diante de mim, me surpreendendo. Calmando-me, olhei as informações projetadas diante de mim. ID do usuário: Ren Dover. Idade: 16. Imagem holográfica de mim mesmo. Programa de heróis ano 1. Classificação na escola: 1750-2055. Potencial: classe D. Profissão: espadachim. Entendi. Olhando para as informações em êxtase, soltei uma risada amarga. Parece que eu reencarnei na minha própria novel, e como um personagem aleatório que não tinha nada a ver com a história. Não o protagonista, mas um completo desconhecido. Eu, o autor, deveria saber cada personagem na novel, mas quem, em sã consciência, era Ren Dover? Nunca criei um personagem desse tipo. Mas olhando como as coisas estavam, provavelmente não deveria mais considerar esse mundo como uma novel, já que eu estava literalmente respirando e me movendo dentro do que parecia ser o enredo da minha própria história.
Se você está se perguntando por que estou permanecendo tão calmo nessa situação, a resposta é simples. Eu odiava minha vida anterior. Durante meu último suspiro, percebi que realmente não me importava se morresse. Nos meus últimos momentos, a única coisa que pensei foi: é uma pena ter morrido assim. Não sei quando, mas em algum momento já havia desistido da vida. Mas, estranhamente, parecia que eu havia conseguido uma segunda chance na vida e, de quebra, como um personagem da minha própria novel inacabada. Embora seja uma pena que não fui reencarnado como protagonista. Na verdade, isso foi uma total mentira. Quem, em sã consciência, quer ser o protagonista? Eu. Você está louco? Por que eu iria querer ser um idiota movido pela justiça que atrai perigo aonde quer que vá? Acabei de ganhar uma nova vida. Por que eu jogaria isso fora assim? Não sou idiota. Embora eu esteja com inveja do seu possível harém. Quero dizer, eu os criei como belezas, mas quem se importa? Fiquei virgem durante meus 32 anos de vida, então não vai machucar se eu permanecer virgem por um pouco mais de tempo. Deixando minha virgindade de lado, esse mundo tem magia e habilidades. Não há como eu passar meu tempo flertando com garotas quando posso passar o tempo praticando magia. Já consigo me imaginar lançando enormes bolas de fogo. Só de pensar nisso, um sorriso surge em meu rosto. Como eu não poderia estar empolgado? Eu vim de um mundo onde a magia não existe, e agora que tenho acesso a ela, definitivamente irei aprendê-la. Mas espera! Considerando que meu potencial foi classificado como classe D, isso significaria que avaliaram meu talento como baixo ou médio, no máximo. Não há como eu sobreviver ao terceiro cataclismo com esse baixo nível de talento. Colocando minha mão no queixo, imediatamente comecei a planejar meu futuro. Embora meu talento seja baixo em comparação com os outros dentro do LoC, se levarmos em conta que um talento de classe D é extremamente buscado em outras academias, eu poderia provavelmente viver confortavelmente uma vez que me formasse do LoC. Mas, se eu pegasse a semente do limite, poderia remover meu limite permanentemente, mas isso afetaria o protagonista. Na verdade, considerando que seu talento já foi classificado como SSS, isso não deveria ser um problema se eu pegasse, certo? Percebi agora, mas não criei um personagem totalmente quebrado. Deixando a semente do limite de lado, eu lhe dei o talento mais alto possível e também o melhor equipamento. Isso não é um pouco injusto? Agora que estou na novel, consigo ver um pouco o que os leitores estavam dizendo sobre o protagonista ser um pouco overpower. Sim, preciso reequilibrar o protagonista. Definitivamente não é uma desculpa que inventei para conseguir um pouco do equipamento para mim. Colocando meus sapatos e pegando as chaves do meu quarto, que estavam deixadas na entrada do apartamento, saí do quarto. Mesmo que o protagonista não pegue a semente do limite, ele seria capaz de superar seu limite graças a outros itens quebrados que eu dei a ele, então acho que está tudo bem se eu pegar. Desde o primeiro momento em que fui reencarnado, decidi que viveria do meu jeito. Que se dane, esforços nunca traem. Apenas um trapaceiro como eu, que conhece os eventos futuros e onde estão os itens quebrados, poderia ter sucesso. Colocando meu pé para fora do LoC, senti uma brisa suave passar por mim. Que refrescante! Esticando meus braços, segui em direção à estação de trem. A academia deve começar em uma semana, então preciso encontrar qualquer meio possível de aumentar minhas estatísticas durante essa uma semana. Acredito que nesse ponto o MC já estava no rank I, beirando D, o que era muito superior a um rank G como eu. Então, tenho que usar bem essa semana na esperança de alcançar um pouco o protagonista. Agora, minha primeira prioridade era conseguir a semente do limite. Removendo meu limitador, não só poderei alcançar alturas maiores, mas também poderei treinar mais rápido. Isso porque quanto mais próximo se chega do limite, mais devagar o treinamento se torna. Portanto, quanto maior o potencial, maior a velocidade do treinamento. Para eu encontrar a semente do limite, preciso me dirigir a Clayton Ridge, na periferia da cidade de Ashton, a cidade em que estou atualmente, que também é conhecida como a capital da humanidade. Após o primeiro cataclismo, o mapa do mundo mudou completamente. Antes, a Terra era um enorme corpo d'água com continentes separados espalhados: África, América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Oceania. Mas após o cataclismo, todos os continentes se fundiram em um, criando um grande continente. Então ocorreu o segundo cataclismo, e o território ocupado pela humanidade ficou cada vez menor, até que o equilíbrio de poder finalmente se estabilizou em uma proporção de 3/8 demônios, 3/8 fantasia e 2/8 humanidade. Atualmente, a humanidade ocupa o lado leste do novo continente,
bem onde a Ásia costumava estar. Novas infraestruturas e cidades foram construídas, e entre todas as cidades construídas, 5 se destacavam das demais. Cidade da Convicção, cidade de Dromeda, cidade de Levington, cidade de Parque e, por último, a cidade de Ashton, a atual capital humana. Agora, por que essas cidades eram tão importantes? Porque eram o último bastião da humanidade. Cada cidade protege as fronteiras do território humano contra possíveis invasões e ameaças vindas de demônios e outras raças. A cidade da Convicção estava situada ao norte da fronteira humana, protegendo a humanidade contra a ameaça potencial dos orcs, que eram uma espécie voltada para a guerra. Brutus, o atual líder dos orcs, era especialmente temido, pois era considerado o general de um homem só no campo de batalha. Sua aterrorizante demonstração de força pode chocar muitas pessoas, que ficam estupefatas diante de sua crueldade e força assustadora. A cidade de Dromeda protege a área oeste, que está à beira do território demoníaco e do território élfico. Felizmente, os elfos, ao contrário dos orcs, não eram uma raça orientada para a guerra, portanto, a única fonte de preocupação eram os demônios. Mas mesmo que os elfos não participem da guerra, a força temível dos demônios deixava Dromeda em sua última esperança. A cidade de Levington protege a área sul do território humano e se defende contra demônios que vêm do sul. Assim como Dromeda, eles eram constantemente assediados por demônios, mas, ao contrário de lá, a situação era muito mais grave. Dromeda faz fronteira com o território élfico, e como resultado, os demônios eram forçados a dividir suas forças para se proteger contra possíveis emboscadas dos elfos, aliviando o fardo que enfrentavam ao lutar contra os demônios. Em Levington, no entanto, a situação era muito pior. Não havia elfos, nem orcs, nem anões. Não havia nenhuma outra facção próxima que pudesse fazer com que os demônios dividissem suas forças. Portanto, quando os demônios invadem, a cidade de Levington enfrenta toda a fúria dos demônios, resultando em grandes quantidades de recursos desperdiçados a cada ano. A cidade de Parque, por outro lado, estava localizada no lado leste e, em comparação com as cidades anteriores, tinha uma diferença notável, que era o fato de estar diretamente voltada para o mar. Isso significava que tinha que se defender contra criaturas marinhas. Após o segundo cataclismo, devido ao súbito aumento de mana vindo de outros mundos, os animais começaram a entrar em frenesi. A princípio, parecia que eles haviam perdido completamente a cabeça, mas depois de alguns dias, mudanças começaram a acontecer. A diferença mais notável era seu crescimento insano em altura e uma extrema sede de sangue. O que poderia ter sido seu adorável cachorrinho há uma hora, se transformou em uma besta demoníaca que o devoraria em apenas alguns minutos. Felizmente, parecia que eles não haviam adquirido nenhuma inteligência, portanto, não eram necessariamente uma ameaça, desde que fossem deixados em paz. Por fim, havia a cidade de Ashton, o centro da humanidade. A última barreira que protege a humanidade contra quaisquer ameaças externas. O local mais seguro disponível e a área onde o Loki estava situado. A Academia de Treinamento Suprema que era conhecida pela humanidade, criada com o único propósito de formar heróis supremos que liderariam a carga para recuperar a Terra. O Loki era uma enorme instalação que se estendia por quilômetros e possuía instalações de treinamento de ponta. Contava com mais de 20.000 quartos, 800 instalações de treinamento, 1.000 salas de aula e 2.000 profissionais e professores altamente treinados para atender os alunos. Havia muitos privilégios em ser um aluno do Loki, e um deles era o fato de que você poderia ter acesso a todos os transportes públicos gratuitamente, como estou fazendo agora. Aqui está meu cartão. Entregando meu cartão de estudante para a funcionária da bilheteria, verifiquei o mapa da estação. Oh! Você é um aluno do Loki. Olhando para meu cartão com surpresa, a funcionária da bilheteria se sentou ereta e me observou cuidadosamente. Sim. Para onde? Estação 24, perto da Clayton Reed, por favor. Olhando de cima a baixo, a funcionária sorriu para mim e me entregou meu cartão de estudante, juntamente com o bilhete. Entendi. Tenha uma boa viagem. Obrigada. Assim, embarquei no trem aéreo rumo a Clayton Reed. Capítulo 3. Eu reencarnei dentro da minha novela 2. The Author's POV. O que tornava os trens aéreos tão especiais era o fato de que eles flutuavam no ar e produziam quase nenhum som durante toda a jornada, tornando-se um meio de transporte conveniente. Graças ao seu design aerodinâmico suave, os trens aéreos produziam resistência baixa, o que, por sua vez, permitia que eles conservassem energia e alcançassem velocidades de até 600 km por hora. Enquanto olhava para o interior do trem, não pude deixar de me impressionar. Talvez fosse porque eu recebi um tratamento especial,
mas a área designada para mim tinha uma mesa privativa e um bar de lanches que eu podia usar à vontade. Esticando-me preguiçosamente, sentei-me confortavelmente no meu assento designado e olhei pela janela. Talvez fosse porque ainda era verão, mas, mesmo sendo quase 21 horas, a luz do sol ainda iluminava brilhantemente os arredores. A estação, que estava moderadamente cheia, era uma cena que você só conseguiria ver se estivesse dentro de um filme. Fileiras de plataformas se alinhavam lado a lado, e a cada poucos minutos, você podia ver trens aéreos partindo e novos ocupando os espaços deixados por eles. Os trens aéreos, que flutuavam acima do chão, estavam conectados a longos fios de metal que se estendiam até o horizonte e, com seu campo magnético constantemente produzido, permitiam que os trens aéreos se movessem rapidamente e sem obstáculos. Partiremos em breve. Por favor, ocupem seus assentos. Clank! Uma voz linda entrou nos meus ouvidos, e as portas se fecharam automaticamente. De repente, senti uma estranha sensação de impulso sob mim, semelhante àquela que se sente quando um avião decola, e gradualmente o trem aéreo flutuou no ar. Alguns segundos após levitar, o trem começou a acelerar e deixou a estação. Próxima parada, Estação 15, Parque Collington. Olhando para a paisagem que mudava constantemente diante de mim, mergulhei em pensamentos profundos. Agora, eu estava a caminho do Clayton Ridge para coletar a semente do limite, mas se eu quisesse chegar remotamente perto do nível do protagonista, também precisava obter uma arte de espada. Uma arte de espada, ou mais especificamente, um manual de artes marciais, eram manuais desenvolvidos desde o início do Segundo Cataclismo e consistiam em técnicas marciais que existiam desde os tempos antigos. Com a adição de mana, técnicas marciais antigas que haviam sido esquecidas foram reestruturadas e remodeladas para levar em conta a mana que pairava na atmosfera, e, surpreendentemente, as técnicas que antes eram consideradas inúteis se transformaram em alguns dos movimentos mais poderosos que um humano poderia realizar. Desde a descoberta da adaptabilidade que as técnicas marciais tinham em relação ao controle e uso da mana, os manuais marciais de repente se tornaram extremamente cobiçados e, como resultado, começaram a desaparecer lentamente da vista pública devido à intervenção do governo e de indivíduos poderosos. O governo fazia isso principalmente para evitar que os manuais caíssem em mãos erradas, mas, no que diz respeito aos indivíduos poderosos, era mais uma jogada de poder para monopolizar os manuais para si mesmos. Os manuais marciais eram divididos em 5 graus, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e, finalmente, 5 estrelas, sendo 1 estrela o grau mais baixo e 5 estrelas o mais alto possível. Cada grau era determinado pelo quão poderosa a arte se tornava ao ser dominada, e a diferença entre cada grau era bastante substancial, assim como a diferença entre as classificações de uma pessoa. Ao escolher um manual, a coisa mais importante não era o grau, mas se o manual era compatível com você. Se você tivesse talento para esgrima, mas praticasse um manual relacionado a lanças, as chances eram de que, independentemente de quão alto fosse o grau do manual, você nunca conseguiria liberar totalmente o potencial do manual. Olhando para meu status, não pude deixar de voltar minha atenção para a seção da minha profissão Esgrima nível 1. Status. Nome: Dover. Classificação: G. Força: G. Agilidade: G. Resistência: G-. Inteligência: G. Capacidade de mana: G. Sorte: I. Charme: G-. Profissão: Esgrima nível 1. Não sei se isso foi uma coincidência ou não, mas o protagonista também tem talento para esgrima. O que, por sua vez, foi vantajoso para mim, já que conheço todas as habilidades especiais que ele adquire para sua profissão de esgrima. Em particular, uma certa arte de espada chama meu interesse. A arte de espada estilo Keiki. Quando eu estava criando diferentes artes de espada para dar ao protagonista, elaborei 3 estilos diferentes. O estilo Keiki, o estilo Levisha e o estilo Gravar, que eram todos manuais de 5 estrelas. O estilo Keiki, o que mais me interessa, era uma arte de espada que exigia um nível sobre-humano de velocidade ao desembainhar a espada. Na configuração que criei, era uma arte de espada que o grande mestre Toshimoto Keiki criou. Ele era um praticante japonês de espada que mais tarde se tornou famoso por sua força incomparável. Ele foi também um dos primeiros humanos a despertar mana durante a segunda fase do cataclismo. Como o grande mestre Keiki já era um espadachim respeitado mesmo antes do segundo cataclismo, quando a mana entrou no mundo e ele despertou, suas limitações humanas foram rompidas, resultando na criação do estilo Keiki. Uma arte de espada incrivelmente poderosa, onde o usuário desenha a espada da bainha tão rapidamente que, quando o oponente sente o perigo, ele já está morto. Era um estilo de um golpe e uma morte. Por ser um estilo de um golpe e uma morte, sua falha era bastante óbvia.
Isso é, você não mantém a vantagem sobre o oponente uma vez que ele defende o primeiro ataque com sucesso. O segundo estilo era o estilo Levisha. O grande mestre Levisha, que também despertou ao mesmo tempo que o grande mestre Keiki, criou sua própria arte de espada única. Ao contrário do estilo Keiki, o estilo Levisha funcionava de maneira diferente. Isso é, era uma arte de espada muito mais bonita. Quando escrevi o romance, lembrei-me de descrevê-la como uma arte de espada que hipnotizaria qualquer um que a visse. Embora fosse uma arte de espada extremamente bonita, você não deve de forma alguma subestimá-la, pois era tão mortal quanto bela. Provavelmente, a arte de espada mais equilibrada dos três, mas em termos de ofensiva, não era tão boa quanto o estilo Keiki e o estilo Gravar, que se especializavam em ataque. Por último, o estilo Gravar. A arte de espada mais infame dos dois. Chamar isso de arte de espada era, de todas as maneiras, um elogio. Sem movimentos elaborados, sem jogadas chamativas, baseava-se apenas na força física bruta que sobrepujava todos os oponentes que cruzavam seu caminho. Era uma série de golpes aleatórios sem fundamento por trás deles, mas ao mesmo tempo, devido à enorme força do usuário, permitia que ele dominasse facilmente o oponente. Por que era infame? Simples, porque qualquer um que praticasse a arte de espada sofreria dores insuportáveis. Para uma pessoa treinar o estilo Gravar, o requisito era reestruturar o corpo humano, reformando a carne e os ossos para melhor se adequar ao estilo da arte. Era um procedimento horrível e doloroso que poderia quebrar mentalmente qualquer um que tentasse praticá-lo. Embora houvesse uma alta chance de uma crise mental, se você conseguisse praticar o estilo Gravar com sucesso, estaria basicamente garantido em ter uma força sobre-humana que faria qualquer um temer você. Voltando ao motivo pelo qual eu estava interessado no estilo Keiki em relação às outras duas artes. Na verdade, havia duas razões principais. Uma era que, pessoalmente, minha arte favorita das três era o estilo Keiki. Quero dizer, por que não seria? Imagine enfrentar centenas de oponentes, quando de repente todas as suas cabeças caem enquanto você parece que não fez nada. Não é totalmente impressionante? Em segundo lugar, eu não poderia pegar o estilo Levisha porque pertencia ao protagonista. Eu não poderia mudar muito o cenário, ou senão meu sonho de uma vida pacífica iria por água abaixo. Além disso, o estilo Gravaro era brutal demais para eu sequer considerar aprendê-lo. Não sou, de maneira alguma, um masoquista. No início, ao escrever o romance, eu queria que o protagonista praticasse o estilo Keiki, mas quanto mais escrevia, mais percebia que não combinava com seu caráter, e assim descartei o estilo Keiki. Felizmente, por alguma reviravolta do destino, agora estou dentro do meu próprio romance e posso lavar minhas mágoas e praticar o estilo Keiki. Além disso, não preciso me preocupar com as repercussões de aprender a arte da espada, já que meu aprendizado não afetará a trama do romance. Decidi aprender o estilo Keiki logo após coletar a semente do limite. Felizmente, a localização da arte da espada não estava muito longe do Clayton Reed, e assim, até o final da semana, eu deveria conseguir tanto a semente do limite quanto o estilo Keiki. Próxima parada, Estação 24, Clayton Reed. Despertando-me de meus pensamentos profundos, uma linda voz ecoou do alto-falante do trem. Dando uma olhada pela janela, pude ver enormes montanhas ao longe. À medida que as placas tectônicas se moviam, isso fez com que os continentes colidissem uns com os outros, resultando no surgimento repentino de enormes montanhas e cadeias de montanhas pelo mundo. O atual Clayton Reed era o resultado e a consequência da colisão do Japão com o lado leste da China, fazendo com que o solo se elevasse e criasse uma cadeia de montanhas. Parado sob as enormes montanhas majestosas e admirando a vista, não pude deixar de suspirar. Isso realmente não é mais um romance. Tudo ainda parece irreal para mim. Como criador do romance, sempre tenho essa sensação de incredulidade. Tudo parece falso. Os edifícios, as pessoas, o mapa, tudo era exatamente como eu havia escrito no romance. Nada estava fora do comum. Às vezes me pergunto se tudo isso é fruto da minha imaginação e se estou em um coma sonhando com isso. Respirando o ar fresco e sentindo o cheiro afiado, doce e refrescante vindo das árvores de pinho diante de mim, quase posso ter certeza de que tudo que está diante de mim é real. Com novo vigor, começo minha escalada na montanha. Uf. O terreno estava mais difícil do que eu esperava, tornando difícil recuperar o fôlego enquanto subia a montanha. Tive que parar algumas vezes para checar minha direção, já que não havia um caminho para eu seguir diretamente. 3 horas já haviam se passado desde o início da minha jornada até as montanhas. Embora minha respiração estivesse um pouco ofegante, eu não estava tão cansado. Bem,
Considerando o fato de que já havia mana condensada dentro do meu corpo, realmente não deveria ser uma surpresa que eu conseguisse aguentar tanto tempo. Tenha em mente que se um humano normal, sem concentração de mana em seu corpo, tentasse escalar essa montanha, ele não conseguiria alcançar o mesmo ponto que eu. Por outro lado, realmente não deveria me comparar a humanos normais, pois qualquer pessoa da academia duraria muito mais do que eu. Agora, eu estava me dirigindo ao terceiro pico mais alto, onde uma pequena caverna contendo a semente do limite se encontrava. Como passei apenas algumas frases descrevendo onde encontrar a semente do limite, não sei a localização exata da caverna. Só sei que está no terceiro pico mais alto do Clayton Ridge. Sabendo que procurar a caverna era quase como procurar uma agulha em um palheiro, já me preparei mentalmente para uma longa e árdua busca. Espero não perder muito tempo, caso contrário, posso acabar passando dias aqui, algo que simplesmente não posso me permitir fazer. Assim que cheguei abaixo do terceiro pico mais alto, estreitei os olhos. Eu já podia ver o sol tentando se esconder atrás das montanhas, reduzindo consideravelmente minha visibilidade. Fechando o punho, decidi fazer um último esforço e escalar em direção ao terceiro pico. Essa foi uma decisão realmente imprudente da minha parte, pois eu estaria escalando a montanha diretamente, ao contrário de antes, quando apenas fazia trilhas. Além disso, como o sol estava se pondo e meu alcance de visibilidade diminuía a cada minuto, isso tornava ainda mais difícil escalar a montanha, já que um pequeno deslize poderia custar minha vida. Escalar a montanha nesse horário era totalmente imprudente, mas não é como se o protagonista estivesse esperando que eu alcançasse, portanto, fortaleci minha mente e lentamente comecei a subir a montanha. Senti a rocha fria entre minhas mãos, aumentando a força da minha pegada e movendo-me cuidadosamente pela montanha. Se eu não conseguisse encontrar a caverna logo, provavelmente teria que acampar em algum lugar no topo da montanha, o que não era exatamente ideal. Na metade do caminho até o pico, e 2 horas após meu início de escalada, já podia sentir minhas mãos ficando dormentes pela constante escalada. O sol, que já havia se posto há muito tempo, deixou apenas uma escuridão infinita, tornando impossível ver mais do que alguns metros à minha frente. À medida que a noite avançava, o frio começou a se intensificar, dificultando ainda mais a escalada. Já estava difícil escalar antes, mas agora as coisas ficaram ainda mais complicadas. Sem mencionar que todo o meu corpo começou a doer como louco. Rangendo os dentes, suporte a dor ardente vindo de meus braços e continuei subindo. Colocando meus pés em uma fenda estreita, pausei e olhei para cima. Embora estivesse escuro, ainda consegui ver alguns metros à minha frente. Apertando os olhos, vi uma pequena rocha saliente no canto superior esquerdo da minha visão. Lembrando de uma descrição semelhante do meu romance, meus olhos brilharam e forcei meu corpo a escalar em direção à rocha. Colocando minha mão sobre a rocha e aplicando um pouco de pressão, consegui confirmar que aquele era o lugar certo, pois uma pequena fenda apareceu atrás da rocha. Aplicando um pouco mais de pressão, movi a rocha para o lado, permitindo-me ver o que estava atrás dela. Bingo! Sorrindo amplamente, usei todas as minhas forças e empurrei a rocha para fora, fazendo-a cair, abrindo uma pequena fenda pela qual uma única pessoa poderia entrar. Bang! Após 10 segundos de queda livre, um grande barulho pôde ser ouvido abaixo da montanha, fazendo com que arrepios percorressem minha espinha. Se fosse eu, provavelmente teria me transformado em uma omelete, se não em outra coisa. Voltando minha atenção para a caverna, lentamente empurrei meu corpo para dentro da pequena abertura. Assim que entrei no pequeno buraco, rastejei por alguns metros até que uma ampla abertura se apresentou diante de mim. Aumentando meu ritmo, entrei na caverna. Assim que entrei na caverna, senti toda a energia sendo drenada do meu corpo, fazendo-me desmoronar fraquejadamente no chão. Eu estava exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. Desde o momento em que entrei no Clayton Ridge até o momento em que alcancei a caverna, tudo o que fiz foi trabalho físico ininterrupto. Eu fiz trilhas sem parar por 3 a 4 horas, e então escalei 3/4 do terceiro pico. Se não fosse pelo fato de que já havia despertado quando reencarnei no romance, já estaria exausto na metade da trilha. Deixe-me ser claro. Eu também tive uma sorte extrema durante a jornada. Ou seja, não encontrei um único animal. Como a maioria dos animais expostos à mana enlouquecem, esperava algum tipo de encontro com um desses animais na montanha, mas, felizmente para mim, eu estava preparado, pois trouxe um repelente de baixa qualidade que afastava qualquer besta abaixo do nível G. Assim, graças ao repelente, não encontrei nenhuma besta, o que por sua vez ajudou a preservar parte da minha energia, permitindo-me encontrar este lugar mais rápido. Encostando-me à parede da caverna, lentamente recuperei parte da minha energia. Olhando ao redor, só consegui ver uma enorme caverna que não tinha fim à vista. Sorrindo para mim mesmo,
Levantei-me e avancei em direção ao fundo da caverna. Está na hora de eu me atualizar. Capítulo 4. Eu reencarnei dentro da minha novela 3. The Author's POV. Deixando escapar um longo suspiro, olhei atordoado para a cena que se apresentava diante de mim. Eu esperava algo fora do comum, mas isso... sobrecarregado seria a palavra perfeita para descrever a sensação que eu estava sentindo naquele momento. Uma enorme árvore imponente estava à minha frente. Suas raízes grandes penetravam profundamente a rocha dura, quase como se fossem feitas de barro, e suas folhas verdes exuberantes faziam a gente se perguntar se realmente não havia luz do sol ali. No topo da árvore, havia um fruto vermelho pálido que parecia extremamente suculento. Ele se assemelhava a um pêssego, mas, ao contrário de um pêssego comum, estava envolto em um brilho amarelo, deixando claro que não era apenas um pêssego que você poderia comprar no supermercado. Respirando fundo, olhei diretamente para o fruto que continha a semente do limite, com desejo ardente. É isso. Assim que eu colocar minhas mãos nesse fruto, meu futuro mudará completamente. Pensei, enquanto meus olhos não conseguiam se desviar do fruto vermelho pálido que estava no topo da árvore. Eu não seria mais um autor inútil que fica vagando pela casa, se irritando com seus próprios leitores. Não. Em vez de escrever as histórias dos outros, eu escreveria a minha, e... olhando para o fruto acima de mim, levantei a mão e a fechei lentamente. Tudo começa daquele fruto. Conseguir o fruto não foi, na verdade, tão difícil. Em primeiro lugar, deveria ser uma descoberta acidental do protagonista durante sua exploração na crista de Clayton durante sua aula eletiva. Além disso, se não me lembro mal, acho que o protagonista nem chegou a pegar o fruto, pois, quando ele veio, a única coisa que encontrou foi a semente do limite. Me sinto um pouco culpado por dizer isso, mas... quando escrevi essa parte da novela, totalmente esqueci de incluir um desafio. Você sabe, como um obstáculo que o protagonista precisava superar para aumentar seu próprio poder. Se fosse uma novela típica, deveria haver um guardião protegendo o fruto, ou pelo menos algum tipo de mecanismo de defesa que tornasse difícil para o protagonista reivindicar o fruto facilmente, mas... eu simplesmente não consegui me forçar a escrever já que isso seria considerado, de certa forma, uma pequena melhoria para o protagonista. O objetivo principal era acelerar o treinamento do protagonista removendo seu limitador, então eu realmente não adicionei nenhum desafio. O preguiçoso fiz isso para poder terminar a novela mais rápido, pois naquele ponto eu já estava entediado com a história. Mas agora que estou segurando o fruto nas mãos, percebi o quão complacente e estúpido eu fui. Quero dizer, isso era um item totalmente trapaceiro. Não é à toa que os leitores começaram a ficar bravos comigo. Eu estava superando o protagonista. Além disso, a semente do limite era essencialmente um bilhete garantido para o estrelato, pois cortava a restrição que um humano teria em suas capacidades. Na verdade, isso pode não ser necessariamente verdade. Embora a semente do limite pudesse ser considerada um item trapaceiro, não era necessariamente tão poderosa. Embora removesse o limite de uma pessoa, isso não significava que melhorava seu talento. Na verdade, o talento de uma pessoa permanece o mesmo, e além do fato de que a pessoa não teria limites e sua velocidade de treinamento aumentaria, a semente do limite não ajudava em relação ao talento real. Por exemplo, se uma pessoa que não tem talento para lutar de repente toma a semente do limite, ela não se tornará de repente algum tipo de deus da guerra. Não, se tal item realmente existisse, eu poderia muito bem desistir da novela e acabar com meu dia. Quero dizer, quem se daria ao trabalho de ler uma novela onde o protagonista não supera nenhum obstáculo e apenas abre caminho para o topo? Felizmente, eu não fui burro o suficiente para criar tal item. Com a semente do limite, uma pessoa só poderia remover seu limite de classificação, mas além de apenas aumentar sua velocidade de treinamento, a semente do limite não fazia muito. Além disso, mesmo que uma pessoa sem talento pegasse a semente do limite, ela poderia, no máximo, treinar seus atributos para serem absurdamente fortes, mas se enfrentasse alguém tão forte quanto ela, seria instantaneamente derrotada. Ainda assim, imagine se a semente caísse nas mãos de um indivíduo talentoso que não fosse o protagonista. Só de pensar nisso me dá arrepios. Forçando-me a empurrar para baixo meus sentimentos de culpa, observei cuidadosamente o fruto. Seu vermelho pálido, junto com seu brilho sagrado que o envolvia, fazia parecer que eu estava segurando um fruto direto do céu. Engolindo a saliva que estava presa na minha garganta, abri lentamente a boca e dei uma pequena mordida no fruto. Instantaneamente, uma doçura avassaladora envolveu meu paladar, fazendo dançar de alegria. Os sucos que saíam do fruto transbordavam na minha boca, e
e o sabor suculento me fez esquecer momentaneamente tudo ao meu redor. Logo após engolir a primeira mordida do fruto, senti meu corpo mudando. Meus olhos ficaram mais aguçados, minha cabeça mais clara e meus músculos mais explosivos. Eu podia sentir que estava me tornando mais forte aos poucos. Olhando para meu status, notei que minhas estatísticas mudavam a cada segundo que passava e, à medida que sentia e via essas mudanças, uma onda de euforia me invadiu, fazendo com que eu comesse o fruto diante de mim de forma gananciosa. Quanto mais eu comia, mais sentia cada fibra do meu corpo se tornando mais resistente e forte. Status. Nome: Rein-Dover. Classificação: G+. Força: G+. Agilidade: G+. Resistência: G+. Inteligência: G+. Capacidade mágica: G+. Sorte: I. Charme: G-. Profissão: esgrima LVL.1. Aia! Usando minha camisa para limpar os sucos que ainda estavam em minha boca, examinei bem a janela do meu status. Enquanto olhava para a janela do meu status, não pude deixar de prestar atenção nas minhas estatísticas de charme. Por que meu charme não estava aumentando? Eu sei que não sou particularmente bonito, mas, quero dizer, todas as estatísticas, exceto a sorte, que já era bem alta, aumentaram 1 ou 2 pontos. Por que não podia simplesmente me dar alguns pontos a mais no charme? Eu estava destinado a ser virgem. Estalo. Batendo nas minhas bochechas para afastar meus pensamentos sombrios, olhei para minhas mãos. Uma pequena semente marrom estava aninhada entre minhas mãos. É essa a semente do limite. Agora que prestei atenção, realmente não conseguia determinar a diferença entre essa semente e qualquer outra que poderia ser comprada no supermercado. Não era nem muito grande nem muito pequena. Tinha aproximadamente o tamanho de uma moeda e, se não fosse pelo fato de vir do fruto sagrado, eu não teria como saber que essa era a semente do limite. Quero dizer, parecia tão normal que não me surpreenderia se alguém risse de mim se eu dissesse que isso era um item trapaceiro. Mas, claro, como sou autor, sei que essa semente de aparência normal é, na verdade, a chave para o meu futuro. Já mencionei isso antes, mas o protagonista nunca realmente comeu o fruto. Por quê? Porque ele nunca teve a chance, em primeiro lugar. No enredo original, o protagonista e seus colegas iriam para uma aula eletiva na crista de Clayton. Durante a excursão, o primeiro a encontrar esse lugar não foi o protagonista, mas o rival do protagonista. Assim que o rival encontrou a árvore com fruto, ele imediatamente comeu o fruto e descartou a semente de aparência normal, que foi depois encontrada pelo protagonista que, por pura sorte, conseguiu descobrir seu efeito e a comeu. Sim, eu sei. Estou refletindo bastante sobre mim mesmo. Quanto mais tempo passo neste mundo, mais percebo quão deprimente era minha escrita. Agora que penso nisso, já que comi o fruto, meio que impedi o rival de se aprimorar. Isso não era bom. O rival era vital para a trama. Ele foi uma das razões pelas quais o protagonista conseguiu se tornar tão forte. Eu afetar indiretamente o crescimento dele também afeta indiretamente o crescimento do protagonista. MHMM. Acho que vou compensá-los mais tarde. Já que eu já fiz o que fiz, realmente não posso voltar no tempo e desfazer o que fiz. Em vez de me preocupar com isso agora, vou apenas fazer o que eu faço de melhor. E isso é deixar problemas para depois. Quero dizer, vou apenas ficar devendo uma para eles mais tarde. Respirando fundo, examinei cuidadosamente a semente na minha mão e a coloquei lentamente em cima da língua. Gulp! Engolindo a semente, sentei-me no chão e esperei a semente do limite entrar em ação. Então, 1 minuto se passou. 2 minutos se passaram. 5 minutos se passaram. 10 minutos se passaram, e ainda assim, nada aconteceu. Justo quando estava prestes a pensar que algo estava errado, uma quantidade avassaladora de energia invadiu meu corpo. Sentia como se uma represa tivesse estourado, fazendo com que minhas veias e meu corpo suportassem a pressão da água escapando da represa. Excruciante seria a melhor palavra para descrever como eu estava me sentindo, pois senti uma dor indescritível tomando conta do meu corpo. A dor era tão intensa que nenhuma palavra ou grito escapou da minha boca. Parecia que todos os meus ossos e veias se quebravam de uma vez. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a imensa árvore dentro da caverna murchando lentamente. Aia, eu realmente sou imprudente. Não sei quanto tempo se passou desde que desmaiei, mas isso não importava no momento. Meu corpo doía por todos os lados, tornando difícil para eu ficar em pé. Recuperando-me, estendi lentamente a mão em direção ao bolso frontal da minha mochila, de onde tirei um pequeno tablet retangular. Ao tocar na tela,
uma imagem holográfica 3D de mim mesmo apareceu. Eu ainda não estava acostumado com essa coisa holográfica, e, portanto, sempre que os dados holográficos apareciam na minha frente, eu me assustava. Deslizando para a direita, desbloqueei o tablet e verifiquei a data. Hora, 6 horas e 47 data, 7 de setembro de 2055. E-mails, 5, chamadas, 0, mensagens, 0, navegador. Fechando o tablet, suspirei de alívio. Apenas 3 horas se passaram desde que desmaiei. Felizmente para mim, não desmaiei por dias. Se, por um infortúnio, eu não tivesse conseguido acordar antes da abertura da academia, eu teria me metido em grandes problemas. Normalmente, eu não me importaria em faltar às aulas, já que não quero repetir o que passei no ensino médio, mas como eu desenhei o bloqueio, já sei quão rigorosos os instrutores eram. Especialmente para aqueles que não eram altamente classificados, como eu. Eles nos tratavam como pessoas descartáveis que morreriam na linha de frente. Portanto, se você cair nas graças de alguns professores, é melhor fazer as malas, pois você provavelmente nunca conseguirá se formar lá. Essa era a última coisa que eu queria, pois havia tantas coisas que eu precisava realizar no bloqueio antes de poder sair em segurança do território humano. Primeiro, eu precisava participar de alguns eventos que aconteceriam dentro do bloqueio. Mas a participação não afetaria a trama. Claro que sim, mas como não sei se minha reencarnação teve algum efeito na história, precisarei verificar pessoalmente e ver se a narrativa ainda é a mesma que escrevi. Até agora, tudo parecia igual, mas se por acaso minha reencarnação teve um efeito borboleta na história, isso poderia criar consequências desastrosas. Então, levando isso em consideração, decidi intervir e ajudar caso algo desvie da trama. Em segundo lugar, como o bloqueio era a melhor academia em desenvolver heróis em toda a humanidade, seria uma total perda para mim perdê-la. Quero dizer, se eu quero me tornar forte o suficiente para sobreviver ao terceiro cataclismo, definitivamente não devo perder a oportunidade que me foi apresentada. Com suas instalações de ponta, não levaria muito tempo para eu me tornar forte o suficiente para viver confortavelmente por conta própria. Mas antes de fazer isso, preciso primeiro adquirir a arte da espada para que não seja expulso no meu primeiro ano devido à minha falta de talento. Assim como em qualquer academia regular, se você não passar de ano, acaba sendo retido. Portanto, se eu não conseguir a estilo Cake, mesmo com meus limites quebrados graças à semente do limite, não teria como garantir que passaria no primeiro ano. Não é como se eu pudesse me tornar super forte imediatamente. Sem esforço e tempo, não conseguiria acompanhar o protagonista e seus companheiros. Verificando meu status, percebi que, após ter consumido a semente do limite, minhas estatísticas não aumentaram. Bem, eu ficaria surpreso se aumentassem, já que a semente do limite era um item focado principalmente em quebrar o limite de nível de um usuário, ao contrário do fruto que se concentrava em aumentar as estatísticas. Mas o fato de que não estou mais amarrado pelas leis deste mundo significa que posso treinar livremente o quanto quiser sem me preocupar em alcançar um obstáculo. Na verdade, levou mais tempo do que eu esperava para sair da caverna. Precisamente 2 horas após acordar, consegui sair em segurança da caverna. Não foi porque não consegui encontrar a saída. Não, essa parte foi até fácil, mas o fato era que meu corpo se recusava a me obedecer. Eu conseguia mover os braços, mas estava extremamente rígido. Durante 1 hora, tive que lentamente tensionar meus músculos, começando pelos dedos até os pés. Isso porque todos os meus músculos se recusavam a me obedecer. Parecia que o corpo ao qual eu já havia me acostumado se tornará estranho novamente, quase como quando eu me reencarnei neste corpo. Aia! Finalmente um ar fresco. Respirando profundamente do lado de fora, senti meu corpo relaxar lentamente, ajudando-me a recuperar um pouco de energia. O ar do lado de fora era incomparavelmente diferente do ar da caverna, que era extremamente abafado. Olhando para o leste com minha visão aprimorada, consegui vislumbrar a enorme megacidade no horizonte. Os altos arranha-céus e os trens aéreos que se moviam incessantemente faziam a cidade parecer extremamente viva. Linda! Foi a única palavra que consegui murmurar enquanto admirava a cidade de Ashton. É verdadeiramente fascinante como, apesar da situação da humanidade, eles conseguiram se unir e construir uma cidade tão bela. E agora, essa linda cidade que eu estava admirando era meu novo lar. Certo. Com um vigor renovado, imediatamente desci as montanhas. Está na hora de eu coletar o estilo Cake. Capítulo 5. Arte da Espada 1. The Author's POV. Se nada tivesse mudado, a arte da espada deveria estar localizada alguns quilômetros atrás da Crista Clayton.
Levei 5 horas para descer a montanha e mais 10 horas para alcançar a área aproximada onde a arte da espada estava localizada. Uma grande floresta se estendia por vários quilômetros diante dos meus olhos, e ao chegar à entrada da floresta, sem pensar 2 vezes, decidi entrar. Embora estivesse exausto de me mover constantemente o dia todo, decidi apertar os dentes e continuar minha jornada. Alguns poderiam dizer que eu estava impaciente ao negligenciar meu corpo em busca de itens especiais, mas eu discordava. Não apenas fui reencarnado em um mundo onde os fracos eram presas dos fortes, mas em um futuro próximo, se alguém não fosse forte o suficiente, apenas a morte os aguardava. Se eu quisesse ser forte o suficiente para superar as inevitáveis armadilhas da morte que me aguardavam, minha única opção era aumentar minha força o máximo possível. Cada minuto que eu economizasse seria um minuto que eu poderia usar para me treinar. Apesar de estar escuro lá fora, minha visão estava relativamente intacta, em parte devido à minha condição física aprimorada, resultado da fruta milagrosa que eu havia comido anteriormente. O único problema era o fato de que eu estava no meio de uma floresta. Então, mesmo que minha visibilidade estivesse clara, ainda era difícil identificar o que havia à minha frente. Se não estou enganado, deve haver um rio por aqui. Meu objetivo atual era procurar um rio que fluísse diretamente do pico mais alto da crista Clayton. Para aqueles que buscam o caminho da espada, sigam pela estrada que flui através do pico mais alto. Quando o protagonista estava limpando uma masmorra, ele se deparou com 3 pergaminhos antigos que estavam organizados lado a lado, e o conteúdo de um dos pergaminhos tinha essas palavras precisas inscritas. No início, o protagonista não entendeu o significado das palavras no pergaminho, mas eventualmente, com a ajuda de um de seus companheiros, conseguiu decifrar o significado. Infelizmente, quando ele finalmente entendeu o conteúdo do pergaminho, já era tarde demais, pois o protagonista já havia aprendido a arte da espada estilo Levisha. Mas isso estava perfeitamente bem para mim, pois eu realmente gostava do estilo Keiki. Em termos simples, o pergaminho estava dizendo ao protagonista para seguir o rio que vinha do pico mais alto da crista Clayton. A palavra estrada, acompanhada de fluir, referia-se a um rio, e pico mais alto referia-se à montanha mais alta dentro do território humano, que estava na crista Clayton. E agora eu estava procurando exatamente esse rio. Não demorou muito para eu encontrar o rio, mas quando o encontrei, estava realmente exausto. Acredito que já estava nisso há mais de 18 horas. Não importava o quanto eu quisesse continuar, meu corpo simplesmente se recusava a me obedecer, e assim, não tive escolha a não ser acampar perto do rio. Esses últimos 2 dias provavelmente somariam a quantidade total de exercício que fiz na última década da minha vida. Nunca antes eu havia feito tanta atividade física. Mesmo que eu tivesse mana condensada e meu corpo pudesse acompanhar, não acho que o mesmo poderia ser dito sobre meu estado mental. Sentia meu processo de pensamento diminuir a cada segundo que continuava me movendo. A primeira coisa que fiz assim que cheguei ao rio foi encher minha garrafa de água. Eu vinha bebendo moderadamente para economizar água, mas era uma preocupação desnecessária. Título: Garrafa de água comprimida. Classificação: G+. Descrição: garrafa de água com a capacidade de armazenar até 50 litros de água sem afetar o peso. Quero dizer, essa garrafa de água poderia armazenar até 50 litros de água. Não era totalmente incrível? Antes de partir para Crista Clayton, peguei essa belezinha na estação de trem e não posso dizer que fiquei insatisfeito com ela. Não apenas ela poderia conter até 50 litros de água, mas graças à sua tecnologia avançada, também poderia reduzir o peso do conteúdo em um fator de 10, ou seja, uma garrafa cheia pesaria apenas 5 kg. Bem, esse último recurso era essencial, já que, quero dizer, qual era o sentido de carregar uma garrafa que poderia conter até 50 litros de água se você não conseguisse carregá-la? A coisa que mais me impressionou sobre a garrafa de água não foi sua tecnologia incrível, não, foi na verdade seu preço. Custou apenas 21. Era a moeda utilizada neste mundo e significava união, que era a associação atual que supervisionava a humanidade, além do governo central que era uma aliança entre as maiores nações antes de o segundo cataclismo começar. A União era atualmente a organização mais importante no domínio humano, que apenas o governo central poderia controlar. Mesmo as maiores guildas operando não ousam desafiar a autoridade da União, pois isso significaria a destruição permanente se eles entrassem em conflito. A União tem o maior número de heróis de classe S à sua disposição, tornando-se um colosso que está no auge da humanidade. O que torna a União especialmente temível não é o fato de que eles têm a maior quantidade de heróis de classe S à sua disposição. Não. Era seus líderes. Os 7 cabeças da União. Cada um com um poder que supera muito a classe S, rompendo para a lendária classe SS.
Atualmente, existem apenas 15 heróis de classe SS no domínio humano, e de todos eles, 7 fazem parte da União, tornando a União a principal potência no domínio humano. Cada cabeça era um classificado de um dígito na classificação de heróis, que retrata os membros mais fortes da humanidade. O sistema de heróis foi criado pelo governo central e classifica um indivíduo com base em suas conquistas e força. Esse foi um sistema criado com o propósito de motivar os indivíduos a se tornarem mais fortes, pois isso não apenas traz glória ao seu nome, mas uma compensação monetária apropriada é dada cada ano aos heróis de alta classificação. Desde o segundo cataclismo, a humanidade foi dividida em duas facções, heróis e vilões, onde os vilões eram indivíduos categorizados com base nos crimes que cometeram. O governo central colocou uma recompensa pela cabeça de cada vilão, e a recompensa aumenta à medida que a classificação do vilão aumenta. Mas, para ser verdadeiramente caracterizado como um vilão, um indivíduo deve assinar um pacto com o demônio. Essa era uma promessa de dedicar suas vidas aos demônios, em que o demônio, em troca, concedia-lhes parte de seu poder. Como os demônios estavam atualmente em um impasse contra várias raças, para enfraquecer seus oponentes, eles recorreram a métodos que criavam conflitos internos, e ao conceder poder a indivíduos dispostos a seguir suas ordens em troca de poder, conseguiram enfraquecer continuamente seus inimigos. Essa fórmula, que funcionou por éons, permitiu que os demônios se tornassem uma raça dominante em todo o universo. Enfrentando a pressão constante dos demônios, tanto externamente quanto internamente, apenas uma organização como a União poderia manter o equilíbrio de poder entre a humanidade sob controle. Atualmente, eu tinha 250 comigo, mas se eu precisasse de mais dinheiro, poderia simplesmente pedir aos meus pais. Esqueci de mencionar, mas quando fui reencarnado neste mundo, descobri que tinha uma mãe, um pai e uma irmãzinha que tinha apenas 2 anos. Mais importante ainda, aparentemente, meu pai era o mestre de uma guilda de médio a pequeno porte chamada Gáucicos. Como não tenho lembrança de ter incluído essa guilda em meu romance, isso só pode significar duas coisas. Ou era insignificante demais para a trama, ou minha reencarnação teve um efeito borboleta na história e, assim, criou a Gáucicos. Honestamente, prefiro a primeira opção, pois a segunda significaria que alguns eventos se desviarão da história, o que traz um elemento de incerteza à história que conheço. Soltando um suspiro, tiro um pequeno cubo da minha mochila. Em seguida, pressionei um pequeno botão no topo do cubo e joguei-o no chão. Imediatamente, o cubo se enlargueceu em uma grande tenda azul do tamanho de um cômodo. Assistindo o cubo se desdobrar automaticamente diante dos meus olhos, não pude deixar de soltar um suspiro de admiração. Título: Tenda comprimida. Classificação: G+. Descrição: usando a pele de um morcego sanguinário, uma tenda de 2 metros quadrados pode ser erguida com o pressionar de um botão. É tão legal! Se eu tivesse essas coisas no mundo em que vivia, eu definitivamente iria acampar. Quero dizer, eu poderia literalmente montar a tenda em segundos sem passar pelo trabalho de realmente montá-la. Olhando dentro da tenda, não pude deixar de acenar com a cabeça em satisfação. Estava vazia, mas era realmente espaçosa. Caberiam facilmente mais de 5 pessoas, e mais se realmente nos apertássemos. Além disso, como foi feita da pele de um morcego sanguinário, uma besta de classe G, era muito mais durável do que o plástico comum e alguns poderiam dizer que era comparável a alguns metais em termos de durabilidade, tornando-a uma tenda extremamente boa. Tirando meu equipamento de dormir, deitei-me confortavelmente dentro da tenda e fechei os olhos. Estava tão exausto que adormeci em poucos segundos após me deitar. No dia seguinte, após arrumar minhas coisas e tomar café da manhã na forma de uma barra de energia, continuei minha jornada em direção ao Manual de Artes Marciais de 5 estrelas, caminhando ao longo do rio. A boa notícia era que eu sabia o que estava procurando à medida que seguia em frente. A má notícia, por outro lado, era que eu não fazia ideia de quanto tempo precisaria caminhar antes de encontrar o que estava procurando. Eu só podia lamentar por ser preguiçoso. Quando escrevi as cenas de viagem, deixei completamente de lado informações importantes, como quanto tempo o protagonista caminhou ou, às vezes, até mesmo pulei isso totalmente e fiz o protagonista chegar ao destino omitindo sua jornada. Assim, mesmo que houvesse um item especial que eu realmente quisesse obter, eu não saberia nem onde procurar, pois meu eu preguiçoso não escreveu onde o lugar estava. Eu só escrevi a área geral. Mas isso também era inútil, pois algumas áreas eram tão grandes que levaria anos para explorar. Além disso, eu também excluí os perigos que rondavam a área, tornando as chances de encontrar o item especial ainda mais escassas. Você não poderia realmente me culpar, porém. Quero dizer, quem esperaria ser jogado repentinamente dentro de seu próprio romance? Além disso, eu pulei as cenas de viagem porque eram simplesmente muito chatas.
Parando, olhei para uma pedra estranha diante de mim. A pedra tinha uma forma estranha e seu contorno se assemelhava a um samurai segurando uma espada sobre a cabeça. Digo que se assemelhava, mas estava coberta de musgo e cipós, fazendo com que, se alguém não olhasse com atenção, nunca teria conseguido perceber isso. É claro que eu sabia porque tinha essa aparência, pois na verdade não era uma pedra, mas uma estátua em memória do grande mestre Keiki. Com o passar do tempo, a estátua deteriorou-se lentamente, fazendo aparecer uma pedra de forma estranha para qualquer um que passasse. Sentando-me, coloquei um pequeno pano e me sentei sobre ele. E agora, só precisamos esperar. O que eu estava esperando era o pôr do sol, pois somente quando o sol se pusesse eu saberia exatamente para onde ir. A estátua foi feita pelo grande mestre Keiki quando ele ainda estava vivo e foi projetada para que a cada pôr do sol apontasse para onde seu túmulo permanecia. A partir deste ponto, eu seguiria rigorosamente o que escrevi sobre como encontrar o túmulo do grande mestre Keiki. No primeiro lugar, o protagonista nunca se preocupou em vir aqui, pois não escolheu o estilo Keiki, mas sim o estilo Levisha, fazendo deste a primeira vez que alguém realmente veio aqui. Não demorou muito para o sol começar a se pôr, e precisamente quando o sol se moveu bem acima da estátua, uma linha dourada surgiu da ponta da espada. Olhando para onde a linha ia, pude determinar aproximadamente que estava apontando para noroeste, em direção ao que parecia ser uma árvore grande, mas discreta, ao longe. Bingo! Sorrindo amplamente, imediatamente fiz uma anotação mental da árvore e corri em direção a ela. Leva aproximadamente 150 a 200 segundos para o sol se pôr. Isso significa que eu só tinha esse pouco tempo para correr da estátua até a árvore, ou pelo menos perto da árvore, que estava a pelo menos 1 quilômetro de onde eu estava. Se eu não chegasse perto da árvore até o pôr do sol, facilmente perderia de vista a árvore, pois, além de ser ligeiramente maior que qualquer outra árvore, parecia exatamente igual a qualquer outra árvore na área. Se não fosse pela estátua apontando diretamente para a árvore, eu nunca teria sabido para onde ir. Ufi, ufi, ufi. Chegando com a respiração ofegante, desabei em frente à árvore. Estava totalmente exausto. Corri em plena velocidade em um terreno acidentado até chegar em frente à árvore. Quando cheguei, o sol já havia se posto, mas não me importei, pois já havia alcançado meu objetivo. E agora, o que devo fazer? Embora eu fosse o autor, estava totalmente sem ideia sobre o que fazer a seguir, já que nunca escrevi uma cena onde o protagonista fosse ao túmulo do grande mestre Keiki. Eu não sabia nem se havia armadilhas ou provas dentro do túmulo. A única coisa que eu sabia era que o túmulo estava em algum lugar perto dessa árvore diante de mim. Olhando cuidadosamente ao redor da árvore, notei uma raiz que se destacava do chão. Colocando minhas mãos nela, percebi que estava bastante solta em comparação com as outras raízes, que estavam firmemente cravadas no solo. Sem pensar duas vezes, imediatamente puxei a raiz com todas as minhas forças. Snap! Com um barulho alto, a raiz se rompeu do chão, revelando um pequeno buraco que poderia acomodar uma única pessoa. Jogando a raiz para o lado, imediatamente avancei para dentro do pequeno buraco. A primeira coisa que notei ao entrar no buraco foi que tudo acima da árvore era oco, e uma única corda pendia do topo da árvore. Gulp! Seguindo meu olhar, involuntariamente engoli em seco ao notar que a corda pendia do topo da árvore, indo até um buraco negro e sem fundo no meio do chão. Olhando para baixo, não pude deixar de sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas, pois parecia que realmente não havia fim para o buraco. Reunindo coragem, segurei a corda com firmeza e comecei lentamente minha descida pelo buraco. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Quando minhas mãos estavam dormentes, eu havia perdido a conta de quanto tempo passei descendo pela corda. Meus braços e meu core, nesse ponto, estavam começando a queimar de dor por descer continuamente pela corda, e antes que eu percebesse, meu estado mental também estava se degradando. Ainda assim, independentemente de quanto eu estivesse sofrendo, suportei a dor e continuei descendo pelo buraco.